Em uma pequena cidade no Texas, onde todos se conheciam, uma tragédia abalou a comunidade. Essa é a história de Liv Lewis, uma jovem cheia de sonhos cujo futuro foi brutalmente interrompido. Oi gente, bem-vindos ao canal, eu sou Roberta Hoff. Lembrando que eu simplesmente repasso informações que estão na internet à disposição de todos. Então já deixa um like que ajuda muito com o vídeo e não custa nada. Se inscreve e aciona o sininho, tem vídeo terça e quinta às 18 horas. E considerem se tornarem membros se quiserem e puderem. Outro jeito de me ajudar é através dos links que estão aqui embaixo no Saiba Mais. Tem link da Amazon e da Magalu. Se vocês forem comprar algo nessas lojas utilizando esses links, vocês não pagam nada a mais por isso e eu recebo um pouquinho. E isso também ajuda o canal de alguma forma, beleza? E bora pro caso de hoje. O caso Liv Lewis. A Liv Lewis nasceu no dia 4 de outubro de 2001 em Shreveport, Los Angeles. Ela era uma jovem cheia de sonhos e potencial, filha de Darcy Bass e Jeremy Hatt Lewis. A Liv cresceu em um ambiente onde a mãe era a sua principal fonte de apoio e amor, já que o pai não estava presente na vida dela. Ela tinha um irmão mais velho, Weston Vines, e uma irmã, a Briley Lewis. A Liv era muito próxima da família. A mãe, a Darcy, sempre a incentivou a seguir os sonhos dela. A relação entre a mãe e a filha era forte. Elas compartilhavam segredos e risadas. Os amigos da Liv a descreviam como uma pessoa carinhosa e generosa. A mãe disse que a Liv sempre estava disposta a ajudar quem precisasse, e essa empatia tornava ela especial. Desde cedo, a Liv se destacou pela personalidade vibrante e generosa, conquistando o carinho de amigos e familiares. A vida dela foi marcada por ambições e uma profunda vontade de ajudar os outros. A Liv era uma jovem que cativava todos ao seu redor. Desde a infância, a personalidade vibrante e generosa tornava ela uma amiga querida e uma filha amada. A mãe, a Darcy, sempre ressaltou o quanto a Liv era especial. Ela tinha um coração enorme, a mãe disse depois de lembrar das inúmeras vezes em que a Liv se oferecia para ajudar os amigos e os vizinhos, mesmo quando isso significava sacrificar o próprio tempo e conforto. Os amigos descreviam ela como uma pessoa carinhosa, divertida e sempre disposta a ouvir. Ela era a pessoa que sempre trazia alegria para qualquer situação. Se alguém estivesse triste, a Liv fazia de tudo para animar essa pessoa. Essa empatia e atenção aos outros eram características marcantes da personalidade dela. A amiga, Bailey Williams, conheceu a Liv no jardim de infância. Segundo ela, a Liv era uma pessoa que queria estabilidade e não queria brincar de brincadeira de criança. Ela estava pronta para crescer. Além de ser uma amiga leal, a Liv também era uma filha dedicada. Ela e a mãe tinham uma forte relação, baseada no amor e na confiança. A Liv era uma jovem extraordinária. No ensino médio, ela se destacou em suas aulas de ciências e participou de programas de voluntariado em hospitais locais. Ela era uma aluna nota 10 e, recém-formada no ensino médio, ela ganhou uma bolsa de estudos para uma faculdade local. O sonho dela era ir para a faculdade, se tornar enfermeira e depois assistente médica. A Liv já era auxiliar de enfermagem certificada em uma casa de repouso local, um trabalho que era a paixão dela e ela era muito amada por todos os moradores de lá. Foi lá também que ela conheceu outra de suas melhores amigas, a assistente de enfermagem Taylor Barnett. Elas trabalhavam juntas, então ela começou a ficar mais perto da Taylor o tempo todo. A Taylor era quase 6 anos mais velha que ela e tinha uma filha pequena, mas ela disse que a Liv se encaixou perfeitamente na vida dela. A Liv não apenas queria ser enfermeira, ela sonhava em se especializar em cuidados paliativos ajudando pacientes e as famílias a enfrentarem momentos difíceis. Ela sempre falava sobre como ela queria estar ao lado das pessoas nos momentos mais vulneráveis. Para ela, era uma vocação, não um emprego. No entanto, enquanto a Liv se preparava para um futuro brilhante, a vida dela começou a tomar um rumo inesperado e trágico. A Liv era muito madura para a idade, parecendo sempre estar à frente dos amigos que tinham a mesma faixa etária dela. Provavelmente foi por isso que a Liv se apaixonou por um homem mais velho, Matthew Edgar, que tinha 23 anos quando eles se conheceram. A Liv ainda estava no último ano do ensino médio quando ela e o Matthew começaram um relacionamento secreto. O Matthew era casado com Montana Bockel, a mãe dos 2 filhos pequenos dele. A Taylor disse que ela estava namorando um amigo do Matthew, então os 4 começaram a sair juntos. No início, o relacionamento parecia promissor e emocionante. O Matthew era charmoso e parecia estar genuinamente interessado na Liv, o que fez ela se sentir especial. Os registros telefônicos indicavam que a Liv e o Edgar começaram a trocar mensagens em novembro de 2019, quando o Matthew escreveu que ela não podia dizer para ninguém que estava trocando mensagens com ele, e ela respondeu para ele, sarcasticamente, que não ia se gabar de enviar mensagens a um homem casado, agradecendo o esclarecimento dele.
Parece que depois de um breve caso, a Liv terminou tudo de forma rápida e firme com ele. Mas o Matthew não tinha terminado. Cerca de 4 meses depois, ele mandou uma mensagem para reclamar sobre o quão infeliz ele estava no casamento, dizendo que tinha traído a esposa novamente. Mas a Liv se manteve firme, escrevendo que ela não estava interessada em ser uma destruidora de lares. Quase 2 meses depois, o Matthew terminou o casamento em uma troca de mensagens com a esposa, onde ele disse que não era ela o problema, era ele, que ele vivia traindo ela. 4 dias depois, a Montana contratou um advogado de divórcio. O Matthew se mudou e voltou para Liv. Uma observação aqui. Quem termina um casamento por mensagem? Eu já acho um absurdo terminar um namoro por mensagem, imagina um casamento. Mas enfim. Com apenas 18 anos, a Liv agora estava em um relacionamento com um homem que tinha 2 filhos pequenos e uma futura ex-esposa. No começo, a Liv e a Montana não se davam bem, talvez por ciúmes por parte da Montana. E então foi como um toque no interruptor. De repente, a Montana quis ser a melhor amiga da Liv, e elas conversavam o tempo todo. A mãe acredita que, aos olhos da filha, ela realmente tinha uma amiga, mas ela acreditava que a Montana não pensava assim. Para Darcy, a Montana se aproximou da filha porque tinha um plano por trás e estava com ciúmes. Foi nesse momento que a Darcy acreditou que se formou um triângulo amoroso. O investigador do xerife do condado de Saphir, J.P. McDougall, questionou o Matthew sobre o seu relacionamento com a Montana e com a Liv. Ele disse que era ótimo e que as duas eram amigas. A amiga dela, a Taylor, disse para Liv tomar cuidado com a Montana. Ela aconselhou ela a se dar bem com uma ex do namorado, por causa das crianças, mas não deixar se aproximar muito dela. Só que, à medida que o relacionamento avançava, foi o comportamento do Matthew que se tornou mais ameaçador. Ele era bem abusivo, em mais de um sentido. Ele ficava bêbado e logo gritava com ela. Era quase insuportável para os amigos ver o que ele fazia. Os registros telefônicos mostravam que o relacionamento era uma montanha-russa. Enquanto às vezes o Edgar enviava mensagens para Liv de boa noite, totalmente amorosas, as mensagens dela alegavam abuso físico. Ela escreveu: "Não sei por que você continua colocando suas mãos em mim desse jeito. Meu corpo está todo dolorido agora." Ela estava apaixonada por quem o Matthew poderia ser, porque ela sabia quem ele era e sabia que o que ele estava fazendo com ela não era certo, mas mesmo assim ela ficou com ele. A Liv estava planejando se mudar para o novo campus universitário, mas no verão de 2020 ela continuou nessa montanha-russa, concordando em se mudar com o Matthew e ajudar a cuidar dele e dos filhos. Ela até tinha redecorado o quarto dos meninos. Mas as coisas pareciam ter ficado feias rapidamente. Em agosto de 2020, a Liv escreveu para o Matthew que queria morar com ele, mas não poderia se ele continuasse fazendo o que ele fazia quando bebia, porque ela tinha medo dele. Ele batia nela com muita frequência, e ela queria e merecia algo melhor. Mas a Liv contou à prima Sydney Ebard o que estava acontecendo. Ela mandou uma foto do abuso físico que ela estava sofrendo. Ela ainda tinha foto. Na foto ela estava com o nariz quebrado. Não estava claro o que causou a alteração, mas textos mostrariam mais tarde que o Matthew estava traindo a Liv com a Montana Bockel, a ex-mulher dele. Em 4 de outubro de 2020, aniversário da Liv, o Matthew mandou uma mensagem para Bockel dizendo que só traiu a Liv com ela, e riu. O Matthew começou a demonstrar comportamento possessivo e ciumento. Ele frequentemente questionava a Liv sobre onde ela estava e com quem ela estava. As mensagens de texto entre os dois revelavam um padrão de abuso emocional. A Liv tentava terminar o relacionamento várias vezes, mas o Matthew sempre convencia ela a voltar, prometendo que ele ia mudar. A prima, que estava em um relacionamento abusivo na época, disse que piorava, que ela tinha que cair fora enquanto era tempo. A Liv terminou com o Matthew, mas em uma cidade pequena como Hempfield, se podia correr, mas não se esconder. Nas primeiras horas da manhã do Halloween de 2020, o Matthew e a Liv acabaram juntos novamente, na beira da estrada. Na manhã em que a Liv Lewis foi morta, o ex-namorado Matthew Edgar se viu em uma cama de hospital, alegando não ter ideia de como tinha ido para lá. Apesar do sangue no rosto, o Edgar não estava ferido, mas ele admitiu ao investigador do xerife, o J.P. McDougall, que tinha bebido. Ele disse que tinha estado em uma festa na noite anterior na casa de um amigo chamado Bob Ozanam. Foi quando ele alegou ter visto a Liv pela última vez. Ele disse que ela, a ex-esposa e ele estavam na mesma festa. Depois ele foi para casa e foi lá que ele apagou. O Matthew afirmava que tinha desmaiado e simplesmente não conseguia explicar como ele foi parar em posição fetal entre uma caminhonete preta, que não era dele, e o carro da Liv. O J.P. McDougall pegou a roupa dele como evidência e coletou o sangue que estava no rosto dele, e então o JP colocou o Matthew sob prisão.
Como o Matthew preso, o JP tinha um prazo legal. De acordo com a lei do Texas, o gabinete do promotor distrital agora tinha 90 dias para apresentar evidências suficientes a um grande júri para indiciar o Matthew, ou eles teriam que libertar ele sob fiança. Então McDonough pediu a ajuda dos Texas Rangers e começou a juntar as peças do que aconteceu com a Liv. Quando a Darcy recebeu a informação de que a filha estava envolvida em um acidente, o coração dela disparou. O Matthew continuava dizendo que não tinha feito nada, que amava a Liv. Sean Dunn, um ex-funcionário do setor de petróleo e gás do Texas, certa vez empregou o Matthew, que tinha então 20 anos, como supervisor no oleoduto. Segundo ele, o Matthew era um trabalhador esforçado, amava a família e valorizava a amizade com as pessoas. O Sean também foi xerife adjunto e disse que, na opinião pessoal e profissional dele, o Matthew era inocente. Ele acreditava que ele não lembrava do que tinha acontecido realmente. Só que, se ele não tinha matado a Liv, quem matou? McDonough disse que a amizade em comum da Montana com a Liv chamou a atenção dele. Em uma das últimas fotos tiradas da Liv, ela está com a Montana na festa em que o Matthew contou aos investigadores que estava na casa do Bob Osnon. O Bob disse aos investigadores que o Matthew passou a noite observando a Liv e a Montana festejando com todos, menos ele. O Bob também disse que ele tentava ir até lá e falar com elas, mas elas simplesmente não falavam muito com ele. Elas basicamente ignoravam ele. Os investigadores descobriram que a Liv tinha terminado com o Matthew apenas algumas semanas antes, e ele tinha começado a sair com outra jovem na cidade. Mas para o amigo estava claro que ele não tinha superado a Liv, e ele também disse que o Matthew estava bem nervoso na festa. Quando a festa do Bob estava chegando no fim, o Matthew disse que encerrou a noite e foi para casa. É aí que a memória do Matthew fica em branco. Mas a ex-esposa, a Montana Bockel, lembra muito mais. Em uma gravação de áudio de uma entrevista no dia 31 de outubro, a Montana disse aos investigadores que o Matthew voltou de repente para a festa e descobriu que a Liv tinha decidido passar a noite na casa do Bob, e isso deixou ele furioso. Durante o curso da investigação e durante as entrevistas da polícia com a família e os amigos, eles descobriram que o Matthew pretendia pedir a Liv em casamento. Ele ouviu ela dizer que ia ficar na casa do Bob. Ele achou que ela ia dormir com o Bob, e parece que isso foi demais para ele. Segundo a Montana, o Matthew ficou tão bravo que até descontou nela, tentando estrangular ela. Ela chamou o Bob e ele disse que ele estava chutando as portas do carro dela e socando a janela. O Bob segurou ele, e durante todo o tempo em que ele estava sendo segurado, ele gritava que ia matar eles, ia matar todos eles. A Montana disse que ela e a Liv saíram em carros separados. Em busca de segurança, a Montana disse que foi em direção à casa onde a mãe e os avós do Matthew moravam, e foi lá que o Matthew alcançou ela. Ele parou atrás dela. Ela saiu do carro e ele começou a sufocá-la novamente. A Montana disse que começou a buzinar para que alguém saísse da casa e fosse ajudar ela. Isso tudo estava acontecendo com os filhos deles no banco de trás da van do Matthew. Em meio a toda essa confusão, a Montana disse que o Matthew foi embora e foi para casa, a uma curta distância na mesma propriedade. A Montana, abalada, disse que pediu para passar a noite com a mãe e os avós do Matthew. Então começou a enviar mensagens de texto para ele. Ele mandou mensagens para ela dizendo que ela era tão culpada quanto a Liv, enquanto acusava a Montana com raiva de ter desempenhado um papel na decisão da Liv de passar a noite com o Bob. Esses textos se tornariam evidências contundentes no caso contra o Matthew. Ele falou que ela sabia o que estava acontecendo. Daí ele começou a ameaçar os três, dizendo que ia matar ela, a Liv e o Bob. Às 3h22, o Edgar enviou uma mensagem de texto dizendo que estava indo embora, que era melhor ela ir pegar os filhos. O McDonough disse que as evidências mostravam que o Matthew, bêbado e furioso, se sentou no volante da caminhonete onde guardava um rifle e foi a caçar a Liv. O McDonough achava que ela parou para falar com ele porque ela estava apenas sentada lá com as pernas cruzadas, indicando para ele que a Liv não estava com medo. Não era uma coisa de lutar ou fugir, onde ela estava preparada para simplesmente sair do carro. Ela estava, na verdade, até certo ponto confortável com quem ela estava falando. 12 minutos depois de mandar a mensagem de que ele estava indo embora, o Matthew enviou para ela uma mensagem que estava em casa, que tinha pego as chaves e o telefone da Liv. A Montana perguntou para ele onde ela estava, e ele respondeu que ela estava morta. A Montana disse aos investigadores que não ligou para o 911 porque não acreditava que ele estava falando sério. Em vez disso, a Montana mandou uma mensagem para o Matthew perguntando se ela poderia ir na casa dele, e a resposta dele foi sim. Mas a Montana alegou que a mãe do Matthew não deixou ela sair. Então ela simplesmente adormeceu. Ela nunca saiu. Ela nem sabia que algo tinha acontecido até que acordou por volta das 6 horas da manhã. Mas o Matthew não foi para a cama.
O McDonald disse que as evidências mostravam que, não muito tempo depois de enviar aquela mensagem de que a Liv estava morta, o Matthew fez algo que ninguém conseguia explicar. Ele voltou para a cena do crime, dessa vez na caminhonete do primo Zack. Foi aquela caminhonete que foi encontrada estacionada atrás do carro da Liv. O que também era difícil explicar foi a falha da Montana em ligar para o 911. Não fez sentido para a amiga da Liv, a Bailey Williams. A Montana sabia quem ele era e o tipo de pessoa que ele era, e ela estava recebendo todas aquelas mensagens. A Bailey não achava que ela simplesmente pode levar isso como se não fosse nada depois de receber aquelas mensagens de texto. Aquela era a hora dela chamar a polícia. O McDonald disse que ele e a equipe de investigadores se perguntavam se a Montana tinha estado na cena do crime naquela manhã para tentar ajudar o Matthew a encobrir o assassinato da Liv. 2 meses após o crime, a Montana foi submetida a um exame de polígrafo e ela falhou. Foi perguntado se ela estava encobrindo alguém no assassinato da Liv. O profissional disse que com certeza ela estava deixando alguma coisa de fora, estava escondendo algo. Mas após uma investigação aprofundada de várias agências, os investigadores concluíram que a Montana nunca esteve na cena do crime e não teve nada a ver com o tiro na Liv ou qualquer encobrimento. E nesse caso, mais uma vez, se vê a imprecisão do polígrafo. Eu não sei porque ainda usam polígrafo. Todas as evidências, o McDonald disse, apontavam para uma pessoa só, o Matthew Edgar. E o motivo era o mais velho de todos, ciúmes. Em fevereiro de 2021, a pandemia de Covid-19 fechou os tribunais e o caso foi pausado. Sem grandes júris sendo convocados, um juiz foi forçado por lei a soltar o Matthew Edgar, ainda não indiciado, mediante uma fiança razoável de $50 mil. A mãe da Liv disse que foi uma loucura eles definirem um valor tão baixo. Meses após a libertação do Matthew, a Darcy estava na loja de conveniência local quando o Matthew entrou. Quando ele entrou pela porta, ela foi para cima dele e começou a jogar qualquer coisa nele. E foi para cima, querendo bater nele. Ela só se lembrava de dizer que ele tinha matado a filha dela. O Matthew apresentou uma queixa contra a Darcy e ela foi presa. As acusações acabariam sendo retiradas, mas a Darcy disse que ela só queria algumas respostas. A Darcy queria saber por que ele tinha feito isso com a Liv. Ela tinha sido boa para ele, com os filhos dele. Em 16 de março de 2021, 4 meses e meio após a prisão, um grande júri finalmente ouviu as evidências contra o Matthew Edgar e indiciou ele pelo assassinato da Liv Lewis. Mas o Matthew, que ainda estava em liberdade sob fiança, não tinha terminado de infringir a lei e atormentar a família da Liv. Em janeiro de 2022, o julgamento do Matthew se aproximava. Darcy Bass estava confiante de que as evidências do assassinato da filha, a Liv, finalmente provariam que o Matthew tinha matado ela. Depois, houve todas aquelas mensagens venenosas entre o Matthew e a Montana, que a Taylor e a Bailey disseram que terminariam com uma confissão clara. Quando ele mandou as mensagens e disse que ela estava morta. Porque quem saberia disso exceto a pessoa que tinha feito isso? Naquele momento, ninguém sabia que ela estava morta. E teve aquele texto que dizia que ele tinha pego as chaves e o telefone da Liv. Bom, o telefone da Liv foi encontrado na caminhonete que o Matthew dirigiu até a cena do crime. As chaves dela foram encontradas na entrada da casa dos avós dele e relutantemente entregues aos investigadores pela mãe do Matthew, a Cindy Hogan. A Cindy também tentou ajudar o filho, sugerindo que a Liv havia sido morta por um cartel de drogas porque o Matthew devia dinheiro a eles. Os investigadores acharam a teoria um conto de fadas absurdo. Segundo a Darcy, era apenas uma história maluca para tentar distrair as pessoas da verdade. Bom, na segunda-feira, dia 24 de janeiro de 2022, o julgamento do Matthew começou com uma seleção do júri. O Matthew ainda estava solto sob fiança. Ele entrava e saía do tribunal todos os dias como um homem livre. O investigador disse que, devido à natureza do crime e à emoção em todo o condado, eles tinham arranjos de segurança em vigor para o julgamento. Até colocaram o Matthew usando um colete à prova de balas. No primeiro dia de depoimentos, o Estado começou a apresentar o caso, que incluía resultados de laboratório de DNA que detectaram uma pequena mancha de sangue da Liv na calça que o Matthew usava quando foi encontrado na cena do crime. Essa era uma evidência crítica, porque colocava ele lá no momento em que o ferimento causou a morte dela. Mas o advogado de defesa do Matthew, nomeado pelo tribunal, Rob Hughes, argumentou que uma pequena gota de sangue não provava nada. Segundo o advogado de defesa, o DNA foi transferido quando o Matthew tocou na Liv e não por um respingo de sangue. Hughes disse que não tinha como dizer há quanto tempo o sangue estava ali. Na verdade, tem como saber se é um respingo de sangue ou não. Mas enfim. Todo aquele sangue no rosto do Matthew que o McDougall colheu e testou não era da Liv ou do Matthew. E uma vez que eles foram excluídos, os investigadores não buscaram outras correspondências.
O Hughes disse que houve testes de DNA adicionais que também levantaram questões sobre quem poderia estar na cena do crime. Tinha DNA de outras pessoas no Matthew, e a Liv foi excluída como colaboradora dessas amostras de DNA. O Hughes tentou o melhor para argumentar que o DNA deveria ser considerado uma dúvida razoável, mas admitiu que o maior obstáculo na defesa do Matthew foram as mensagens, e a insistência do Matthew de que ele não se lembrava de ter enviado elas. O Hughes também afirmou que a arma do crime não tinha sido testada para impressões digitais ou DNA, mas admitiu que o rifle pertencia ao Matthew. Após um segundo dia de depoimentos, o promotor notificou o Hughes de que ele encerraria o caso na manhã seguinte, e então seria a vez do Hughes chamar as testemunhas. Sean Don disse que ele estava usando o Snapchat com o Matthew, que estava se sentindo otimista sobre as chances dele, que ele queria encontrar um emprego e tal. Mas na manhã seguinte, quando Hughes chegou ao tribunal, ele recebeu uma ligação em pânico da mãe do Matthew, que disse que o filho agora era um fugitivo. O Matthew tinha fugido e levado a arma com ele, e ela estava com medo de que ele fosse se matar. A Darcy disse que ele não ia se matar, ele só fugiu. Segundo ela, ele nem deveria estar sob fiança. Ele tinha uma tornozeleira eletrônica, um dispositivo eletrônico. Ela não sabia o que tinha acontecido com ela. As autoridades disseram que o Matthew simplesmente esperou a bateria do monitor de tornozelo acabar e então saiu de casa. Provavelmente a pé. Gente, isso é Estados Unidos. Olha que polícia superior. Olha que justiça superior. O cara tava com uma tornozeleira eletrônica, a bateria acabou e ele pôde sair. Eles procuraram ele até com cachorro farejador, monitor, câmera, drones, mas não encontraram ele. Enquanto isso, o julgamento do Matthew continuou sem ele. Naquele mesmo dia, o advogado de defesa, o Hughes, começou a apresentar o caso. O júri não foi informado de que o Matthew tinha fugido, mas eles devem ter se perguntado onde ele estava. Isso dificultou a tarefa do advogado do Matthew. Ninguém ficou surpreso quando, após deliberar por cerca de 1h30, o júri considerou o Matthew culpado de assassinato. Mas ele ainda estava solto, por aí, em algum lugar. Uma ameaça armada a si mesmo e à comunidade, até porque a cidade era minúscula e ele sabia onde todo mundo morava. A Darcy ficou apavorada, porque ela era quem mais estava se esforçando para ele ir preso e parecia que ninguém estava procurando pelo Edgar. Então ela se tornou uma mãe em uma missão e pendurou um cartaz de procurado feito em casa por toda a cidade. Mas ela não estava sozinha. O MacDonald tinha sido acompanhado pelo Jeff Coulter, um delegado especial do Serviço de Delegados dos Estados Unidos do Distrito Leste. Eles estavam à caça do Edgar e estavam considerando ele um fugitivo perigoso. O local onde a Liv Lewis, de 19 anos, foi assassinada era agora um memorial cuidado com carinho pela mãe dela. Ela disse que só queria que todos se lembrassem do que tinha acontecido ali. A Darcy disse que tinha certeza de que o Matthew visitou aquele lugar logo que ele fugiu. A Darcy também ouviu rumores de que a mãe do Matthew foi vista comprando grandes quantidades de cigarro e bebida alcoólica favorita do filho. Agora eles tinham que descobrir para onde ela estava levando isso. Uma semana depois do Matthew fugir da lei, Jeff Coulter foi convidado a assumir a caçada. O Jeff disse que passou quase um ano trabalhando discretamente com o gabinete do xerife e outras agências policiais em todo o país para perseguir todas as pistas que surgiam. Então, uma dica de que o Matthew poderia estar escondido à vista de todos, em uma casa a poucos metros da propriedade dos avós dele. A casa pertencia a um amigo da família. Era cercada por bosques, então o Jeff contou com a ajuda de 2 guardas do Departamento de Parques e Vida Selvagem do Texas. O plano era chegar o mais perto possível sobre o manto da escuridão, usando visão noturna para identificar o homem. Enquanto o Jeff liderava uma equipe de 3 homens para dentro da floresta, o MacDonald e os delegados estavam do lado oposto da casa, perto da entrada da garagem, mas fora da vista nos veículos. O trabalho dele era se sentar bem ali na porta da frente da casa. Se o Jeff e os homens conseguissem identificar o Matthew, eles finalmente iriam encurralar ele. Eles tinham um Rottweiler no quintal, o Matthew, e eles ficaram lá por aproximadamente 1 hora. Quando começaram a ouvir vozes vindo da casa, uma tempestade violenta começou. Tinha relâmpago, trovão, chuva torrencial. Foi horrível. Mas foi uma bênção disfarçada, porque daí o barulho da chuva encobriu o movimento deles. Eles estavam a cerca de 27 metros da casa quando uma segunda tempestade chegou, mas não tinha como desistir. Já faziam 11 meses e 2 dias, e isso precisava acabar naquela noite. Encharcados e exaustos, o Jeff e a equipe conseguiram ouvir as vozes na varanda dos fundos da casa, mas não conseguiam ver os rostos. Até por volta das 20 horas, quando um homem sai para a varanda, anda pela lateral da casa e fica parado ali. Um dos homens do Jeff reconheceu imediatamente o homem como Matthew Edgar. Quando todos se posicionaram, eles correram gritando: "Polícia! Polícia!" Então ele se jogou contra a parede da casa. Tinha terminado.
O Matthew fez contato visual com o MacDonald e pediu para não atirarem na mãe dele. Ela estava dentro da casa e estava se fazendo de inocente, como se não soubesse que a polícia estava ali para prender o filho. A Cindy Hogan foi eventualmente acusada de obstruir a apreensão. Em 3 de janeiro de 2023, o Matthew Edgar foi formalmente sentenciado pelo assassinato da Liv Lewis. Ele vai cumprir 99 anos de prisão com possibilidade de liberdade condicional após 30 anos. A Darcy espera estar lá quando o Matthew Edgar for solto para a liberdade condicional. E a Taylor e a Bailey disseram que ela não vai estar sozinha. A Darcy Bass continua a honrar a memória da Liv, buscando formas de manter o seu legado vivo. Ela deseja que a filha seja lembrada não apenas pela tragédia, mas pela alegria, a luz que trouxe à vida de todos ao seu redor. A história da Liv Lewis é um lembrete sombrio dos perigos que podem surgir em um relacionamento abusivo e da importância de ouvir as vozes das vítimas. A luta por justiça continua, não apenas para Liv, mas para todas as mulheres que enfrentaram situações semelhantes. A determinação da Darcy em lutar contra a violência doméstica e a conscientização sobre os perigos dos relacionamentos abusivos se tornaram uma parte fundamental da vida dela após a perda da filha. A Liv não será lembrada apenas como uma vítima, mas como uma jovem cheia de sonhos e esperanças que merece ser honrada e lembrada por todos aqueles que a amavam. A história da Liv é um chamado à ação, um lembrete de que cada vida perdida em circunstâncias semelhantes é uma tragédia que deve ser evitada. A luta da Darcy por justiça e a missão de conscientização se tornaram um legado que busca prevenir que outras famílias enfrentem a mesma dor. Bom, gente, esse foi o caso de hoje. Obrigada por terem visto o vídeo até aqui. Caso não seja inscrito, se inscreve, acione o sininho para receber as notificações de vídeos novos. Deixe um like no vídeo, não custa nada, ajuda muito. Compartilhe se conhece alguém que gosta desse tipo de conteúdo. E lembrem-se, se cuidem, fiquem bem e beijos.